Neemias. Quem achou diz amém. E diz assim a palavra de Deus: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Feche os seus olhos. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Venha me usar nessa noite, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aqui nós vemos em Neemias capítulo 1, a história de Neemias. Neemias, filho de Acalias, fazia parte de uma geração que foi levada como escravo, foi levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era descendente dessa geração, e todos conhecem a história. Eles foram tirados de Jerusalém à força, foram dominados e foram levados como escravos na Babilônia. E anos se passaram, e agora nós vemos aqui Neemias, filho de Acalias. Os anos se passaram tanto que até mudou de rei. Agora o rei não era mais Nabucodonosor, agora o rei era Artaxerxes I. E você deve estar se perguntando nessa noite, qual que era a função de Neemias? Neemias, será que era um escravo qualquer? Será que ele tinha uma função qualquer na Babilônia? Mas aqui na Bíblia relata que Neemias, ele possuía um cargo, assim como todos nós possuímos um cargo, seja no trabalho, nós fazemos alguma função, nós desempenhamos alguma função em prol desse país. E o cargo de Neemias era copeiro do rei. E pastor, o que era ser um copeiro? O copeiro, ele, assim como nós, nosso trabalho tem algumas funções. Uma das funções do copeiro era preparar a mesa para o rei, era escolher os vinhos para o rei, era preparar tudo antes da refeição do rei. Só que uma das principais tarefas, assim como no nosso trabalho, nós temos a principal tarefa de um copeiro, era experimentar a comida do rei antes que ele comesse, porque historicamente naquela época eram colocados venenos nos pratos, eram colocadas coisas para matar o rei. Então Neemias, ele tinha essa função de experimentar aqueles pratos antes do rei comer. Concorda comigo
aquela função colocava a vida dele em risco? Você já parou para imaginar que ele saía de casa todos os dias, colocando sua vida em risco, experimentando a comida do rei, experimentava a bebida, a comida, e ele fazia a sua função, bem feito. Ele tinha orgulho, ele fazia aquela função. Agora, eu quero que você imagine comigo, um dia comum de Neemias, ele acordando, lavando o rosto, escovando o dente, tomando um banho, se preparando, se arrumando, tomando café, e saindo para o trabalho. Mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho, como copeiro do rei. Mas aquele dia não era um dia comum. Naquele dia, Neemias recebeu uma notícia. E qual que era a notícia? No versículo 3 do capítulo 1, fala da notícia. E disseram os restantes que ficaram no cativeiro: lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas ao fogo. Quem disse isso? O irmão dele, Anani, e alguns homens. E eu imagino agora Neemias recebendo aquela notícia, sentado na frente do palácio, sentado na frente do palácio, triste. Ai, Jerusalém, os muros de Jerusalém estão destruídos. O povo de Jerusalém está passando fome. Aquelas pessoas estão na miséria. E quantas vezes nós recebemos notícias ruins? Quem recebeu alguma notícia ruim essa semana? Esse mês? Nesse ano? Todos nós recebemos notícias ruins. É fácil? Não é. A gente fica triste, a gente fica para baixo, desanimado. E Neemias ficou assim. Ficou triste, desanimado. Muitas vezes você saiu da sua casa e o diabo deu uma notícia para você. E a notícia que o diabo te deu é que o seu casamento está destruído, é que sua família não tem mais jeito, é que seu emprego não tem mais jeito. Mas nessa noite Deus está te falando a boa notícia. A boa notícia de Deus é: a sua família tem jeito, o seu emprego tem jeito, a sua família tem jeito. Nós está destruído, mas essa noite é noite de reconstruir. Aleluia! Essa que é a boa notícia essa noite. E agora você deve estar pensando: o que nós poderíamos falar dessa história? O que eu poderia pregar aqui nessa noite sobre essa história? Eu poderia falar várias coisas. Que nós precisamos servir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser fiel no pouco, Deus vai te ajudar no muito. Precisamos sim. Mas nessa noite Deus colocou algo no meu coração para falar de reconstrução. E algo forte está no meu coração sobre esse tema, e Deus falou muito a respeito disso, que eu estava estudando a história de Neemias. E construção é fácil. Sabe por que é fácil? Não o pedreiro é difícil. É fácil, vou te dar um exemplo. Uma família, dois casais jovens vão construir. Quem construiu sua casa aí? Quem comprou a sua casa? Não é muito bom? Não é algo diferente? É fácil. Por quê? Você fica feliz. Você começa a planejar os móveis da casa.
Começa a planejar, não, um quadro, não, aqui vai ser uma escada, aqui vai ser o banheiro. Construção é fácil, começa do zero, você constrói o seu sonho. Mas reconstrução é difícil. Sabe por que é difícil? Agora eu vou te dar outro exemplo. A tragédia do Rio Grande do Sul. As casas foram destruídas. E agora eles vão fazer o que? Estão fazendo. Reconstruir. E eu te falo por que é difícil. Porque a pessoa chega na casa destruída, ela começa a chorar. Ela começa a ver os móveis destruídos, não só pelo dinheiro ali em si, mas pelos momentos vividos naquela casa. Reconstruir é mais difícil. Sabe aquele sonho que está parado? Sabe aquele projeto que está na gaveta? É hora de reconstruir. É hora de reconstruir. Nessa noite Deus me deu 5 lições fundamentais nessa história, para a gente reconstruir. Seja qualquer área da sua vida que você deve estar falando, nossa, está destruído. Seja área financeira, familiar. Nós vamos aprender nessa noite. E a primeira lição, quero que você repita comigo. Reconheça a necessidade de reconstrução. É o primeiro ponto. É o primeiro. Porque Neemias estava no palácio. Ele estava fazendo o seu papel. E o irmão dele veio avisar que os muros de Jerusalém estavam destruídos. E qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele reconheceu. Ele ficou triste, ele falou, nossa, realmente está destruído. A Bíblia diz que ele chorou, jejuou, ele reconheceu que Deus era a única solução na vida dele. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, familiar, financeira, e nós ignoramos. Talvez você tenha notado que seu casamento está se esfriando, você tenha notado que seu filho está longe de você, está se afastando, não tem aquela comunhão mais na mesa, em família. Às vezes você tem percebido, mas não está reconhecendo. Reconheça que sua vida precisa ser reconstruída. Reconheça. O primeiro passo para a reconstrução é reconhecer algo que está quebrado. Nós não podemos reconstruir algo que a gente fala assim, não, tá bom, meu casamento tá bom, minha família tá boa, não tem nada para melhorar, minha atitude como pai, como esposo, como esposa tá boa, não tem nada para melhorar. Então Neemias percebeu e chorou. Chorar faz bem, irmão. Jesus, ele disse em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não tenha medo de admitir dor, admitir falha. Não tenha medo. Reconheça. Fala para o irmão do seu lado, fala, reconheça. Reconheça. Glória a Deus. E a segunda lição, repita comigo: ore e dependa de Deus. Essa é a segunda lição. E depois de reconhecer, o que Neemias fez? Orou. E antes de falar de oração, eu estava vendo uma frase do John Wesley, e eu, como líder de adolescentes e de jovens, Deus tocou muito no meu coração por essa frase, muito mesmo. E a frase eu anotei aqui, que ele diz: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, que saiba tocar, que saiba dançar,
Mas se a gente não levantar uma geração que saiba orar, vai ser um povo sem a presença de Deus. E eu sinto como um dever de passar isso para essa geração, da importância da oração. Porque não adianta você falar e você não orar. Às vezes você falou para o seu vizinho, para a sua família, mas você não falou para Deus. Você não falou para Deus ainda o seu problema, a sua dificuldade. Neemias, ele sabia, irmão. Ele sabia que sem Deus ele não teria sucesso. Às vezes queremos, na força do nosso braço, mas é na força do braço de Deus. É na força do braço dele. Então a oração, ela é o ponto central de toda transformação, de toda reconstrução. Nós temos que orar mais. Seja oração de gratidão, como o pastor sempre fala. Antes dele acordar, antes de pegar o celular, ele agradece a Deus. Deus, obrigado por esse dia. Deus, obrigado por essa refeição. Ou tem uma oração pedindo coisas para Deus, fala: Deus, me ajuda. Ore constantemente. Constantemente. Nós devemos seguir esse exemplo de Neemias. Ele reconheceu e ele orou. Terceira lição. Repita comigo: planeje e pratique. Fala, irmão do seu lado, está na hora de planejar e praticar. Você já reconheceu o problema, você já orou, agora você vai fazer o quê? Ir para cima, praticar, colocar em prática. A Gabi, ela fez aula de carro, né? Tem a parte teórica, mas tem a parte prática. Tem a parte de pegar o carro com medo mesmo, ela orando, ela orou na prova prática. Ela orou lá mesmo com medo, ela foi. Temos que colocar em prática, igreja. Glória a Deus. Então Neemias, ele recebeu uma autorização do rei para ir até lá. O rei notou que ele estava meio triste. O rei notou que ele estava meio abatido. O rei está notando. Glória a Deus. O rei, ele notou que ele, todos os dias ele vinha feliz entregar a comida, mas ele veio triste. E o rei percebeu. Por que o rei percebeu? Porque todos os dias ele ia lá levar comida. Todos os dias ore. Todos os dias fique na presença de Deus. Não troque por nada. Todas as suas lágrimas, todo o seu choro, Deus percebe. Glória a Deus. Então ele teve autorização. Então o que Neemias fez? Ele foi até Jerusalém. Ele avaliou os danos, planejou, andou pela cidade, começou a falar com pessoas: olha, você vai fazer isso aqui, você vai fazer aquilo ali, mas nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos reconstruir. Ele planejou, ele colocou em prática. Quando Deus nos chama para reconstruir algo na nossa vida, nós precisamos agir. Eu sempre falo isso: Deus, ele pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Nós temos que ir para cima, nós temos que fazer a nossa parte. Então às vezes nós queremos reconstruir, restaurar nossa família. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos pedindo perdão? Nós estamos gastando tempo de qualidade com a nossa família? Nós estamos almoçando, jantando juntos, levando seu filho para um parquinho? Deus está falando no meu coração isso agora. Porque nós oramos: Deus, restaura a nossa família.
Chega em casa, nós gritamos com nossa esposa, nosso esposo, nosso filho. Peça perdão, invista tempo. Se está com dívida, pega a sua esposa, senta, anota no papel, coloque em prática. Coloque em prática. Deus está esperando você colocar em prática os sonhos que estão no papel, os projetos que estão no papel. Deus está esperando só a sua atitude. Só a sua atitude. Em Tiago 2,17 diz que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então a fé sem obras é morta. Quarta lição, repita comigo: persevere diante da oposição. Glória a Deus. Quando você começar a reconstruir, vai ter pessoas que vai querer atrapalhar. Vai ter pessoas que vai querer entrar no caminho. E não foi diferente. Neemias, ele estava lá calculando os planos, organizando a turma, e chegou 3 pessoas, Sanbalate, Tobias e outros inimigos, e zombaram dele. Falaram: não, esse muro aí está destruído, esse muro não tem mais jeito, essa cidade foi destruída, não tem mais, nem perca seu tempo com isso, nem perca seu tempo. Mas Neemias confiou em Deus. Muita gente pode falar disso de você, já falaram isso para mim. Não perca seu tempo fazendo isso, não perca seu tempo indo para a igreja. Olha, 23 anos está indo para a igreja, de terça, de sexta, de domingo. Tivesse de quarta, de quinta, de segunda, eu vinha para a igreja. Glória a Deus. E as pessoas, elas falam de você achando que você não vai conseguir. Elas querem colocar empecilhos. Eu ser consagrado a pastor com 18 anos foi um empecilho, foi uma luta para eu conseguir ser. A Gabi sabe disso, para eu conseguir ser consagrado a pastor com 18 anos. Mas eu estou aqui